Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal, bem-vindos a mais um capítulo, a mais um programa de Lições Fraternais. Todo o programa é a leitura de um capítulo. Estamos lendo o livro O Espírito da Verdade, estamos no capítulo 22 do nosso programa Lições Fraternais. Então, vamos fazer a leitura do texto e, posteriormente, a reflexão acerca do tema abordado. Capítulo 22, O Espírito da Verdade, a Poesia Perdida. O Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. Ao influxo da benemerência celeste, ele acerena os gestos impensados das criaturas que gemem esporeadas pelas provações, aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis de orgulho. Recompõe os rostos incendidos pelo fogo de multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso que se escondem nas dores devoradas, desmemoriados na retificação que o destino lhes retraça. O Consolador prometido. Sursum corda, res non verba. Seguindo-lhe os ditames, jamais desfeches o alvo em mira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados no cismo. Recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vives em ânsia de paz anterior, sustém o império sobre ti mesmo. Espaneja em ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombra entenebrecendo-te a razão. Recoloque os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem. No combate aos erros, bastas vezes milenares. Estende um pensamento bom aos céticos, transviados no dédalo das indagações contraditórias, ferretoados no duelo interior da dúvida. Foge à voz bramidora da censura, para que teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorre a mãe desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores malicentos da morte. Afaga, ao calor das frases da fraternidade revigoradora, as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbolo de carinho. Desfaze o véu do pranto, de agonia, de quem chora as ocultas, no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte, que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos, de espanto a espanto, ante a perpetuidade da vida. Em toda a estrada vicejam alfombras de sorriso e chovem lágrimas de aflição. Mas o amor, com o Cristo Jesus, recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho, pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Manuel Quintão. A poesia perdida, que é o que nós lemos aqui, que é o capítulo 22, ele também faz menção ao capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, e referência ao item 4, o Consolador Prometido. E aqui nessa leitura a gente entende que quanto consolo a gente recebe. Ainda que a gente, muitas das vezes, como ele diz aqui, não se prepara para a grande viagem, achando que somos feitos para esta eternidade. Mas a eternidade não é essa. Aqui é passageiro, aqui é efêmero, ainda que muitas das vezes vivamos de forma diversa desse pensamento. A eternidade se dá do Espírito. Esse sim, esse permanece.
Esse vai e volta inúmeras vezes, conforme a sua elevação, conforme o seu progresso. E é isso que ele está nos chamando para refletir. Que muitas das vezes entendemos como a poesia perdida, aquilo que não faz sentido, aquilo que se dá por perdido, mas Cristo coloca uma razão em tudo. Para tudo há uma razão, para tudo há um sentido daquilo acontecer, por mais difícil que possa parecer. Jamais estamos desamparados. Sempre esse é o lema que devemos levar adiante. Por mais difícil que seja, entender que naquela situação da dificuldade estejamos esquecidos. Mas não. Nós não estamos perdidos e tampouco ao acaso. Pelo contrário, nós temos uma razão. Cada um tem a sua razão. E é isso por isso de estar aqui. E o Consolador prometido, que é a terceira revelação, o Espiritismo, que veio para responder essas perguntas, as indagações que nós tínhamos. Por quê? Por qual razão? Os motivos, as circunstâncias pelas quais passamos. E Cristo nos deixou. Quando Cristo nos disse em outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus capítulo 13, versículo 33. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver? Veja, Jesus ensinando, falando para nós sobre a intenção, o propósito de Deus para conosco. Quando ele fala dessa parábola que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou fermento e escondeu em 3 medidas, o que ele quer dizer? Que primeiro Deus mandou os mandamentos. Porque naquela época, aquele povo que ali existia tinha dificuldade para sequer respeitar a vida do outro. Matava o outro por qualquer razão. Ainda vemos isso acontecer, mas em tempos passados, dos quais já participamos, isso era muito mais corriqueiro, isso era muito mais comum de acontecer. A vida de nada valia. Acabavam-se com a vida do outro com uma facilidade tremenda. Então veio esses 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, para colocar um norte, uma razão para aquelas pessoas seguirem, começarem a entender que não podia um matar o outro. E então passa-se muito tempo, estima-se que foi por volta de 1400 anos depois, vem Jesus. E aí Jesus, ele, como diz, ele não veio para mudar a lei, ele veio para que se execute, para que fosse ratificada aquela lei. Em que sentido? Para que ela fosse cumprida. A lei que Deus deixou e foi mais além. Jesus vem então nos dizer e nos ensinar sobre o quê? Sobre amor, sobre caridade, sobre fraternidade. Por quê? Aquele povo que tinha dificuldade para respeitar a vida alheia já teve um princípio de respeito. Então agora vem Jesus e vai falar sobre o quê? Sobre o amor, sobre essa fraternidade que tem que existir, sobre essa empatia, sobre a generosidade, sobre perdão. Por quê? A evolução estava ocorrendo. E aí, por fim, a terceira revelação, o Espiritismo, que aí viria então as respostas para todas as indagações. Porque com essa evolução passamos também a nos questionar. Por que disso, por que daquilo, e por qual razão, ou por menos razão, estamos ou não estamos aqui ou acolá. Então tudo foi preparado. Tudo está no devido lugar, como Deus fez, como Deus faz, na sua perfeição. Para nós, muitas das vezes, é difícil, e será mesmo, diante do nosso grau evolutivo, entender essa perfeição divina. Mas como nós já percebemos por aqui mesmo, a gente evolui. A gente caminha um pouquinho de cada vez. E a gente vai passar a entender tudo isso. E quando vem o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, e ele diz o quê? Que fora da caridade não há salvação. Então, aí começamos a entender a razão da nossa existência, começamos a entender a razão de todo esse respeito, de todo esse amor que já Deus nos enviou há muito tempo. Jesus confirmou, e isso só vem tendo que crescer cada vez mais entre nós. E esse é o exercício, essa é a função de cada um de nós. Temos o Espiritismo como consolador prometido,
aquele que Jesus nos enviou para nos amparar, para dar as respostas na base do entendimento, do discernimento, para que os sofrimentos se tornem aprendizado e em cada aprendizado a progressão de cada espírito. Isso é o que devemos levar adiante. Essa é a interpretação que fazemos acerca disso. Faça a sua reflexão. Leia o Evangelho, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, e compreenda, entenda o que ele quer dizer para conosco. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.